Salve, salve, galerinha! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Aprenda Física, tá certo? Eu sou o professor César Stalker. Vou começar com vocês, essa é a nossa aula de número 1 do nosso curso de vetores, tá certo? A gente vai dar um curso de vetores para vocês, numa sequência de uma certa quantidade de aulas, onde a gente vai tentar trabalhar os conceitos de uma maneira bem simplesinha, física para leigos mesmo, tá certo? Bem devagarzinho, para que você consiga entender realmente esse grande mistério que é a parte dos vetores, essa parte que tanto influencia em várias situações da física. Primeiramente, você precisa entender que o vetor é uma linguagem matemática, e talvez aí esteja o seu grande problema. Por que não pensar dessa forma? Então você tem que entender que para você sacar bem vetores, você, quem sabe, precisa de alguns argumentos matemáticos. Então, ao longo do curso, toda vez que tu for percebendo alguma dificuldade na matemática, tu vai deixando um comentário aí para a gente, que a gente vai te ajudando, vai fornecendo aulas de matemática básica de outros canais parceiros da gente que podem te ajudar a corrigir determinadas rotas. Nessa primeira aula, a gente vai conversar sobre os conceitos básicos, tá certo? Super básicos aí dos vetores. Então, vamos começar definindo o que é um vetor. O vetor, ele é um segmento de reta, tá? Se é um segmento de reta, ele terá origem e final, tá? Que nós chamamos de origem e extremidade. Então, vamos imaginar esse vetorzinho aí, que eu vou dar um nome para ele, chamar de vetor X. Esse vetorzinho X, ele tem origem em A, extremidade em B. Isso vai ser super importante para que você entenda o desenrolar das outras situações. Às vezes a gente vai dizer, ó, pega a origem do vetor, pega a extremidade dele, então você precisa saber quem é quem. Então a origem é o iniciozinho dessa seta, a extremidade é o finalzinho dessa seta, tá? Segundo ponto, se o vetor é um segmento de reta, ele tem que ter um tamanho. E o tamanho desse vetor é o que a gente chama de módulo do vetor. Então, toda vez que a gente fala do módulo de um vetor, a gente está falando do tamanho dele. Então, vetores que tenham módulos diferentes deverão ter tamanhos diferentes. Então, por exemplo, uma grandeza vetorial, que é a força. A força é uma grandeza vetorial. Quando a gente colocar que uma força é maior do que a outra, quando a gente for desenhar isso daí, quando a gente for representar em alguma questão de alguma prova, uma força maior que a outra, a gente tem que desenhar vetores de tamanhos diferentes. Porque o tamanho do vetor, que é o módulo dele, representa exatamente o seu valor. Pense assim, o seu valor numérico, quanto ele é de grandeza, tá certo? Quanto ele tem de grandeza. Segundo, direção do vetor. A direção do vetor ela é determinada por essa reta AB. Não confunda direção com sentido. Direção é a direção da reta. E o sentido pode ser da direita para a esquerda, por exemplo, ou da esquerda para a direita. Nesse caso aqui, o sentido é de A para B, tá? Então, o sentido é de A para B, mas a direção é determinada por essa reta AB, que na sua imagem é uma reta horizontal. Então, quando a gente diz que um vetor velocidade, um vetor força, você já sabe que é módulo, direção e sentido. Só para clarear um pouco essa ideia do que é direção, o que é sentido. Direção é assim, meus amores. Direção vertical. Direção vertical, tá? Sentido, pode ser de baixo para cima ou pode ser de cima para baixo. Mas a direção é vertical. Direção horizontal é um plano que pode ser de trás para frente, de frente para trás, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Isso aí tudo são sentidos. Então é muito importante você saber diferenciar o que é uma direção de um sentido para que você consiga entender bem essa linguagem vetorial, tá? E aí, para que a gente consiga dizer que dois vetores são iguais ou não, os vetores têm que ter tudo igual. Lembra que o vetor ele é composto de módulo, ele é composto de direção e ele é composto de um sentido.
Então, para que dois vetores sejam iguais, esses dois vetores deverão obrigatoriamente ter mesmo módulo, esses vetores obrigatoriamente deverão ter mesma direção e deverão obrigatoriamente ter mesmo sentido. Mesmo sentido. Então, se dois vetores tiverem mesmo módulo e mesma direção, mas tiverem sentidos diferentes, eles não são vetores iguais. Se tiverem mesma direção e mesmo sentido, mas tiverem módulos diferentes, eles não são iguais. Então, o vetor não é só o valor dele, é o módulo, que é o valor, que é a parte numérica, que é o tamanho, é a direção e é o sentido. Então, por exemplo, nessa nossa figura, a gente tem os vetores A e B. Se você olhar direitinho, eles têm mesmo módulo, porque eles têm o mesmo tamanho, eles têm mesma direção, veja que eles estão com a mesma inclinação, e eles têm mesmo sentido, que é de baixo para cima. Então, eu posso dizer que os vetores A e B são vetores iguais. Do mesmo jeito que eu tenho os vetores B e C, eu tenho vetores B e C como sendo vetores de mesmo módulo, percebe que eles têm o mesmo tamanho. Esses vetores têm mesma direção, mas esses vetores têm sentidos opostos. E aí, vetores que têm mesma direção, mesmo módulo e sentidos opostos, são chamados de vetores opostos. E uma maneira numérica de nós escrevermos isso daí está aqui em cima. O vetor A é numericamente igual ao vetor B, mas é igual a menos C. Esse menos ao lado do vetor é para dizer que é um vetor C no sentido contrário, no sentido oposto. Tá? Então, o vetor A e o vetor menos A, por exemplo, se o vetor A aponta para cima, imagine que eu tenha um vetor X aqui. Se eu quiser representar o vetor menos X, eu boto um vetor igual ao X, porém no sentido contrário. Por isso que o vetor A é igual ao B, mas é igual ao oposto do C. Ou seja, é como se eu pegasse o C e virasse. Se eu virar o C, se eu inverter o sentido do C, ele vai ficar igual ao B. Então, A é igual ao B, mas não é igual ao C. É igual ao oposto do C, que seria o C no sentido contrário. Seria esse daqui, ó. Menos C. O menos C seria esse daqui, o vetor C no sentido contrário. Aí o A é igual ao B, que é igual ao menos C, não igual ao C. Tá? Então, esse é o conceito para que a gente possa largar a ideia do estudo dos vetores. Então, dois vetores só serão iguais quando eles tiverem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Porque um vetor só é definido, tá, corretamente se você definir essas três grandezas. Se eu, por exemplo, quiser falar do vetor velocidade, por exemplo, se eu pegar aqui, digo que uma velocidade desse corpo aqui, esse corpo tem uma velocidade aqui, que é de 10 metros por segundo, tá? Aí esse corpo faz uma curva e lá na frente a velocidade dele está assim, 10 metros por segundo. Essas duas velocidades, quer você goste ou não, são velocidades diferentes. Apesar delas terem o mesmo módulo, que é 10 metros por segundo, que é o valor numérico, tem a ver com a unidade, mas esses vetores nem têm mesma direção, nem têm mesmo sentido. Então, eles são vetores diferentes, por sinal, nem opostos são. Então, essa velocidade V1 é diferente da velocidade V2. Numericamente, elas são iguais, mas são velocidades que são vetores diferentes. Eu não posso dizer que esse movimento, por exemplo, é um movimento uniforme, porque não é um movimento em que a velocidade está sendo mantida constante. Essa velocidade está mudando de direção e de sentido, então essa velocidade não é constante, tá bom? Então eu te convido para que tu assista a nossa aula de número 2, que a gente vai continuar falando de vetores. Se você for gostando, vai para 3, vai para 4, vai para 5, enfim. Não deixe de assistir todas as aulas do nosso curso básico de vetores, nosso curso de vetores para iniciantes, para aquelas pessoas que querem entender vetores de uma maneira bem legal, bem interessante, tá bom? Grande beijo no seu coração, até a próxima, tchau, tchau.
Fui.